Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos dando sequência a essa nova série que começamos recentemente. Estamos realizando pelos 3 canais: Manual do Casamento, Manual da Profecia e Manual da Palavra. Pegando textos polêmicos e simplificando para que o seu entendimento bíblico se torne pleno. Agora, no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema muito polêmico e extremamente importante. Nós vamos falar sobre a origem de Jesus. Existem muitas teorias acerca de Jesus. Existem aquelas teorias de que a origem de Cristo, de Jesus, se deu justamente do nascimento de Maria, que antes dali Jesus não existia e que quando Jesus nasce, o Espírito de Deus repousa sobre ele e então ele se torna filho de Deus. Existem outros que creem que a origem de Jesus se deu há milhares e milhares e milhares, a uma eternidade passada infinita, e que juntamente com Cristo foram criados todos os anjos e que todos viviam muito bem, etc. e tal. Existem aqueles que creem que Jesus é Deus, que ele e o Pai são um, de maneira indivisível. Existem aqueles que creem que a origem de Cristo teve um momento, houve um lapso no momento da história, aonde Cristo vem a surgir. Enfim, são muitas coisas acerca de Cristo. O que nós não podemos é usar aquele argumento. Tem coisas que a gente não entende. De fato, existem coisas que a gente não entende. Existem outras coisas que a Bíblia deixa bem claro para nós. Aquilo que a Bíblia deixa bem claro para nós, nós devemos e temos por obrigação entender a respeito disso. E a origem de Jesus, na condição do nosso Salvador, a Bíblia deixa isso bem claro. Então hoje nós vamos estudar um texto que fala sobre a origem de Cristo. Obviamente existem vários outros textos e eu pretendo fazer mais vídeos dessa série, mas a princípio hoje nós vamos nos atentar em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 15. Então você que já se inscreveu no canal, já deixou o seu like, vamos então à leitura e eu vou parafraseando para que a gente entenda e eu vou fazendo perguntas para ver se faz sentido o que nós estamos lendo com o que outros textos dizem a respeito. O verso 15 diz o seguinte: que Jesus é a imagem do Deus invisível. Certo. Vamos falar sobre isso inicialmente? Deus é invisível. Invisível pode ser uma característica que impossibilita você vê-lo, ou invisível pode ser uma prerrogativa de Deus de não se revelar a alguém. Fato é que a Bíblia diz que a Deus ninguém nunca viu. Jesus afirma que ao Pai somente ele viu e que somente ele revelou o Pai para a humanidade. Ou seja, Deus é invisível no conceito de que não é que ele não seja visto, mas ele não se revelou a mais ninguém a não ser Cristo. E Cristo o revelou a todos nós. Isso faz muito sentido porque quando você pega no livro do Apocalipse, por exemplo, você tem momentos em que João ele tem a percepção de que Deus está ali. No momento em que Cristo adentra na cena em que existe um livro que ninguém podia ver, e tem 24 anciões e tudo mais, João diz que Deus estava ali. É perceptível a presença dele, mas ele não consegue vê-lo. Ou seja, ele dá umas características de muita luz, de muito brilho, que ofusca. Você vê a simetria, o desenho da face de Deus. Então João ele deixa bem claro, Deus estava ali, mas ele não conseguiu contemplá-lo. Mas sabia que era Deus, que era o Pai. Quando você tem a morte de Estevão, Estevão revela isso, que ele vê o Pai, que ele
percebe a presença do Pai no trono e Cristo ao seu lado em pé, assistindo ele ser apedrejado. Ou seja, você tem várias outras cenas da Bíblia que mostram, de fato, a presença do Pai de uma maneira perceptível, a presença de Cristo, mas Deus de uma forma que ninguém consegue contemplar a face dele. Por isso, a Bíblia é unânime em dizer que Deus é invisível, simplesmente porque ele não se revela. Ele se revelou a Cristo e Cristo se revelou a nós, mostrando a face do Pai, mostrando a glória do Pai. Por isso que essa afirmação ela fala muito e ela está em harmonia com toda a Bíblia. Quando diz, olha, Jesus é a imagem do Deus invisível. Certo. A partir daqui, entendendo esse conceito físico, metafísico, da visibilidade de Deus e de Cristo, é tranquilo. Só que daqui surgem dúvidas, certo? Se Cristo é a imagem de Deus, os dois são um só, metafisicamente falando? Fisicamente falando, seriam os dois um só? Como é que seria isso? É como você olha para o ser humano e você me vê. Você está olhando aqui e me vê. Mas o que você está vendo é o Diego? Não, porque o Diego é sentimento, emoções. Cristo e Deus seria mais ou menos isso? Deus seria a emoção, o espírito, e Cristo seria a parte física? Será que é isso que o texto está sugerindo? Vamos continuar a leitura para que a gente compreenda? Ele é a imagem do Deus invisível, vírgula, o primogênito de toda a criação. Isso daqui é fantástico. Por quê? Como o texto sugere, nós estamos falando hoje da origem de Cristo, do seu início. E aqui deixa bem claro que Cristo é o primogênito de toda a criação. Ou seja, de tudo que Deus criou, Cristo foi o primeiro. Então, acerca da essência eterna, no que diz respeito a passado, no que diz respeito a futuro, talvez, deixa-se claro que Cristo foi o primeiro. Ou seja, antes de existir a Cristo, existia Deus. Deus criou Cristo primeiro. Aqui fala, por exemplo, de Cristo, ele ser o primogênito de toda a criação. O primeiro que foi gerado de todas as coisas que Deus criou. Em um outro verso é dito que Cristo é o unigênito do Pai. Isso nos ajuda a compreender isso, porque se nós vamos agora juntar esses dois versos, Cristo é o primogênito de toda a criação. Perfeito. O primeiro que Deus criou. Só que quando é dito que ele é o unigênito do Pai, significa que ele é o único que foi gerado em essência diretamente do Pai. E você sabe como que isso faz sentido? Na sequência do verso. Porque o verso continua dizendo assim: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, embora ele seja o primogênito da criação, a criação de todas as coisas diferem de como Cristo foi criado, de como todas as outras coisas foram criadas. Cristo é o primogênito de Deus, a primeira criação de Deus. Ele é o unigênito do Pai, ou seja, ele gera-se a partir do Pai. Agora nós temos, literalmente, um processo de pai gerando um filho. Mesmo sangue, mesmo DNA, a mesma essência. E todas as outras coisas não surgiram da mesma forma. Todas as outras coisas surgiram a partir do Filho. Ou seja, tudo que veio a existir,
quer sejam coisas invisíveis, visíveis, potestades, tronos, soberania, anjos, céu, terra, mar, águas, tudo vem depois de Cristo. E aí é dito que Cristo é quem cria. E todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele e por meio dele. Aí quando você vai lá em João 1, é dito que tudo que foi feito se fez por meio dele e nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, Cristo surge de Deus. A origem de Cristo é em Deus, em essência. Ele é o primogênito do Pai. Ele é o unigênito do Pai. O único que foi gerado dessa forma foi Cristo. Não há nada que foi criado da mesma forma. Apenas Cristo é o unigênito, em essência, gerado do Pai, apenas Cristo. Agora faz sentido quando Cristo ele fala, por exemplo, no Evangelho de João, que ele revela o Pai, que somente ele conhece o Pai e que o Pai o conhece. Agora faz sentido quando ele diz aos discípulos que ele e o Pai é um. E que quem vê a ele vê ao Pai, porque ele está no Pai e o Pai o conhece. Ele faz a vontade do Pai. Você percebe que existe uma sujeição de Cristo em relação ao Pai. Embora sejam um, assim como existe uma sujeição de um filho para um pai hoje na nossa sociedade, nas famílias, assim o é entre Cristo e Deus. Cristo deixa claro isso sempre, que todas essas coisas estão sujeitas ao Pai. Cristo fala que a vontade dele, o prazer dele é fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade, mesmo que todas essas coisas tenham sido dadas a ele. Embora Cristo tenha todo o seu poder, domínio, honra, glória, majestade que a ele foi concedido por meio do Pai, há coisas que Cristo deixa claro que é exclusivo do Pai. Ele deixa bem claro que a morte dele na cruz foi para que o mundo se reconciliasse com o Pai. Acerca do dia da volta de Cristo, ele deixa bem claro que nem os anjos e nem o próprio Cristo sabia, senão somente o Pai. Interessante isso, né? Então, diante de todo esse cenário, o que Paulo está falando aqui está sim em harmonia com a Bíblia, deixando bem claro, Cristo foi o primeiro ser criado por Deus. Ele foi o primogênito de toda a criação e ele é o unigênito de Deus, o único que é gerado de Deus. A partir de Cristo, todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Diante disso, quando eu falo que a origem de Cristo é oriunda de Deus, eu não estou menosprezando ou minimizando ou tornando Cristo inferior. Para nós, ele é Deus. Pelo menos para mim, ele é Deus. Entenda que a constituição de um Deus, ele parte muito de como o seu adorador o vê. A Bíblia deixa bem claro que homens instituem pedaço de madeira como um Deus. Pedaço de pedra, de gesso, de barro. Qualquer um pode tornar Deus aquilo que ele bem entender. Quer esse Deus que ele crie tenha poder ou não para fazer alguma coisa. Cristo, para mim, Diego, é Deus, porque eu o instituí Deus da minha vida. Eu assim o considero. E a Bíblia deixa bem claro que ele recebeu toda a honra e toda a glória, todo o poder e majestade de Deus. Ele esteve presente na criação, por isso o tenho como Deus. Ele esteve presente na minha redenção, por isso eu o tenho como Deus. Ele é o responsável pela minha manutenção, pela minha vida. Por isso, para mim, ele é Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro. Não estou usando aqui de uma arrogância, de uma presunção de querer entender o que não é entendível. Eu estou apenas mostrando para você que a Bíblia não te obriga e não te convida a adorar um Deus desconhecido. A Bíblia dá a sua origem, a sua história, a sua trajetória, quem ele é, o que ele fez e o que ele espera de você. Dando sequência, no verso 19 é dito assim:
Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude em Jesus habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Por meio de Cristo, Deus assim quis que toda a plenitude resultasse em Cristo. Toda a plenitude. É por isso que a imagem de Deus é invisível. É por isso que ninguém nunca viu a Deus. Porque Deus assim o quis, que toda a plenitude habitasse em Cristo. Toda a honra, toda a glória e toda a majestade fosse concedida a Cristo. Mas não é que Deus abriu mão de tudo isso. O próprio Filho, o próprio Cristo, devolve tudo isso ao Pai. A todo momento em que Cristo é honrado, glorificado ou exaltado, quer seja por milagres, por perdões concedidos, ou mesmo pela sua própria cruz, Cristo dá as glórias e as honras ao Pai. Prova disso é que quando Cristo foi se batizar, ou foi ser batizado, o próprio Pai se revela, se apresenta. A Bíblia diz, né, que o Espírito de Deus repousou em forma de pomba, e do céu, eis que veio a vós, meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Ou seja, Deus concedeu tudo isso a Cristo. Cristo devolve tudo isso ao Pai. E isso basta. O Pai se alegra em Cristo, porque o prazer de Cristo é fazer a vontade do Pai. Então, quando nós olhamos para isso, e o que esse texto está fundamentando, deixa bem claro. Jesus e o Pai e Deus são um. Em essência, sim. As suas origens são as mesmas? Não. Jesus tem a sua origem no Pai. Os dois têm a mesma hierarquia? Não. Jesus se sujeita ao Pai. Embora o Pai conceda toda a autoridade ao Filho. Mas o Filho, por amor, ele devolve isso ao Pai. Então, quando nós olhamos esse texto, muitas questões são clareadas. Existem outros textos mais que falam sobre Cristo, mas nosso propósito era olhar para esse texto e entender a sua origem. Aquilo que a Bíblia fala de origem deixa bem evidente. E uma coisa interessante, quando fala que todas as coisas vieram depois de Cristo, inclusive potestades e as coisas do céu, tanto quanto na terra, não existem anjos que foram criados antes de Cristo. Inclusive, os anjos são posteriores. Prova disso é que houve momentos que os evangelhos relatam de demônios, que são anjos, né, caídos, encontrarem a Cristo e o chamarem de Filho de Deus. Ou seja, os próprios anjos reconhecem que Jesus é anterior a eles e que Jesus está nessa condição de ser o Filho de Deus, o único Filho unigênito de Deus. Eu espero que esse estudo tenha te clareado muita coisa para a honra e glória do Pai, de Deus e de Cristo, o nosso Salvador, que você possa ter entendido isso. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e faça você compreender, de fato, essa origem de Cristo. Tem outros textos polêmicos que também tratam sobre esse assunto, que são de difíceis compreensões? Certamente sim. Se você souber de algum, pode deixar aqui nos comentários. Se você quiser complementar, deixe também nos comentários. Se você discorda, por favor, apresente os textos bíblicos, os seus argumentos, e vamos arrazoar a respeito disso. Eu espero que Deus abençoe a todos. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vou deixar aqui os outros 2 canais, onde tem também mais vídeos dessa série. E vou deixar 2 vídeos também aqui de sugestão para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.